Boa noite, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo da primeira epístola aos Coríntios. Vamos estar lendo nessa reunião o capítulo 4. Vamos começar. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque Ô, irmãos, me perdoe, tem um ruído aí que tá me... Deixa eu ver. Ah, não, perdão. Todavia, verso 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Esse é um excelente capítulo para nós aprendermos que nenhum servo de Deus é alguma coisa nesse mundo, nessa vida. E por isso nós não devemos nem bajular aqueles que são servos de Deus e também nem desrespeitá-los, né? Porque se eles são servos de Deus, eles estão empenhados numa missão da qual Deus é Senhor deles.
quando ele fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, isso significa que ele não estava nem aí com a opinião que eles faziam, que os coríntios faziam da pessoa de Paulo. Ele só queria que ele fosse considerado, ele e os outros irmãos que ministravam, né, como ministros, como servos, como aqueles que foram enviados a ministrar. E despenseiros, o que é um despenseiro? Despenseiro é quem cuida da despensa. Então, numa casa grande, numa casa rica, numa família grande, ou mesmo num hotel, num restaurante, você tem o despenseiro, que é o que controla os ingredientes, os mantimentos da despensa. Então, na cozinha, vão fazer lá uma feijoada. Então, o despenseiro vai na despensa e pega os ingredientes e passa para o cozinheiro poder preparar a feijoada. E assim é o ministro de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus. E no caso aqui, cabia a Paulo entregar os mistérios de Deus. E sem Paulo, nós não teríamos tido acesso a vários mistérios, pelo menos 9 mistérios de Deus, ele entregou para nós através das suas cartas. Por isso que hoje muita gente na cristandade que rejeita o ministério de Paulo, rejeita Deus, que entregou a Paulo os mistérios. Não quer crer nos mistérios. Tem vários mistérios. Se você fizer uma busca numa Bíblia eletrônica pela palavra mistério, o que é um mistério? O mistério era algo que não era conhecido até então, não é? Nem pelos profetas, nem pelos santos, por ninguém. Aí o Espírito Santo entregou, então, esses mistérios, essas coisas desconhecidas, nas mãos do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, para eles entregarem isso neste momento que é o tempo final da igreja aqui na Terra. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Não me interessa se me acha bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro. É só isso que ele quer. Que eles respeitassem, então, essa designação que Deus havia dado a ele. Então, uma pessoa que desrespeita essa autoridade que Paulo tinha como recebida do próprio Senhor ressuscitado, ela está desrespeitando o próprio Senhor. Ela está desrespeitando a cabeça da igreja, que escolheu aquele homem ali, e outros também, né? Para através deles, entregar muitas das verdades mais preciosas que nós temos hoje. Nós não entenderíamos o Antigo Testamento sem o Novo Testamento e principalmente sem as cartas dos apóstolos. Pouca gente percebe isso. Um judeu, por exemplo, ele não entende o Antigo Testamento. Ele pode saber datas, pode saber um monte de coisa, palavras, significados, etc., mas ele não entende, porque você não consegue entender o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. É que nem você ler um livro de detetive, sabe aqueles livros que você vai descobrir no final quem era o culpado, como foi o crime, tudo lá, mas você lê um livro e falta páginas no final. Meu pai, inclusive, aconteceu isso. Meu pai era um leitor, assim, assíduo, né? Ele lia muito. Ele assinava um clube do livro. Meu pai era um homem muito inteligente, muito culto, apesar de não ter tido acesso formal à cultura, né? Ele veio de uma família muito pobre, de sitiantes, mas ele tinha uma curiosidade muito grande, então ele lia tudo que caía nas mãos dele, ele lia português, lia espanhol, assinava a revista Mecânica Popular em espanhol, ele lia as revistas, então ele procurava se informar de muitas coisas, ele levava uma conversa com qualquer pessoa, porque ele tinha um nível de cultura muito elevado, e graças a Deus se converteu depois, hoje está com um nível de moradia extremamente elevado também, morando no céu. Mas ele, apesar de ser uma pessoa simples, né, ter vindo de um berço, não veio de berço esplêndido, ele lia muito, e ele comprou uma vez, veio no Clube do Livro, chegou um livro de mistérios, assim, de tipo detetive, crime, essas coisas, era grossão. Eu até lembro esse livro, assim, tem a imagem dele na cabeça.
Ele começou a ler, daí como estava tão interessante, ele passou uma noite acordado porque ele queria terminar o livro. E quando ele chegou na última página, tinha uma nota assim, escrita: infelizmente, devido à morte do autor, esse livro ficou sem conclusão. Você imagina, o que será que aconteceu? Quem era o culpado? Como foi o crime? Nada disso ele podia saber, porque o autor morreu. Mas o nosso autor é vivo. É vivo. E ele guardou para o capítulo final esses mistérios para entregar para alguns homens apenas e eles passarem para nós. E aqui está, então, Paulo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios. Deixa eu até ver se eu... dos mistérios de Deus. Eu tenho uma lista aqui de quais eram esses mistérios. Tem um link aqui, irmão. Eu vou botar no chat, caso o irmão não achar. Definições doutrinais. Ah, tem aqui. Bom, tudo bem, pode pôr então. Então temos agora os 10 mistérios. Os mistérios essa tabela aí. Se preferir, eu coloco o texto. Eu abri a imagem porque dá um resumo logo numa tela. Tudo bem, tudo bem. Então, pelo menos 9 desses eu sei que foram entregues a Paulo, mesmo porque os mistérios do reino foram entregues aos evangelistas, né? Porque eles falaram das semelhanças, né? O reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante a isso, aquilo, outro. Depois o mistério de Cristo e a igreja. Então Deus revelou esse mistério a Paulo, de Cristo, né, vindo ao mundo, a pessoa de Cristo, Deus e homem, e da igreja como sendo o corpo de Cristo e Cristo cabeça da igreja. Então seria impossível nós entendermos igreja se nós não entendêssemos o que é o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Depois ele nos fala do mistério da fé, que é justamente a base, o fundamento da nossa salvação, o mistério da piedade, o mistério da glorificação dos santos, como acontecerá conosco no futuro, o mistério das estrelas e dos castiçais, o mistério da oliveira, o mistério da iniquidade. Eu acho que seria interessante cada um entrar no site definiçõesdoutrinais.blogspot.com e fazer uma busca lá pelos mistérios. E aí você tem não só essa tabela, mas você vai ter também os textos explicativos de cada mistério. Porque veja que tem coisas que ainda vão acontecer, né? Que são o mistério da Babilônia, o mistério de Deus, o mistério da iniquidade, que tem a ver com a besta e o anticristo. Então, tudo isso vai ainda acontecer e é interessante a gente conhecer. Mas vamos voltar lá, então, no nosso capítulo, porque ele vai falar da responsabilidade de um ministro ou de um despenseiro. Qual a responsabilidade dele? Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, fidelidade nos escritos de Paulo é uma coisa que nós podemos confiar. Muita gente tem dúvidas se ele falava da cabeça dele, se ele falava do que era realmente o Espírito Santo, mas
nós não teríamos a maior parte do Novo Testamento se não fosse pelos escritos do apóstolo Paulo, que foram revelados ao apóstolo Paulo. E aí, no versículo 3, é que ele dá de ombros, né, para como eles o julgavam, o que os coríntios pensavam dele. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Ele fala esse me julgo, não no sentido tanto de julgamento de pecados, né, que nós temos que estar o tempo todo nos julgando a nós mesmos e confessando os nossos pecados. Mas ele fala mais no sentido de ele se considerar como sendo alguma coisa, como ele se considerar como sendo importante em alguma questão. Porque em nada me sinto culpado, ele vai falar agora no versículo 4, mas isso tem a ver com o seu serviço cristão. Então, dentro do seu serviço cristão, ele não percebe nenhuma irregularidade. Ele não quer dizer que ele esteja falando da sua vida particular, de pecados que ele cometia. Ele está falando aqui do serviço cristão. Isso que é importante entender, né? Você pode ter, às vezes, numa empresa, um funcionário, um colaborador, que é um excelente funcionário na empresa, funcionário do ano, está na plaquinha lá, a foto dele e tudo. Mas em casa é um cara relapso, que maltrata a esposa, maltrata os filhos, não dá o mantimento como deveria. Porém, na empresa, funcionário nota 10, né? Então, ele está deixando muito claro aqui, que ele está falando aqui do ministério dele. Do ministério, embora ele não fosse relapso na sua vida particular, né? Porque em nada me sinto culpado, no versículo 4, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E aí, no versículo 5, ele fala uma coisa muito importante, que serve para nós também. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. O que isso quer dizer? Bom, nós somos muito propensos a fazer tietagem de irmãos, a considerar irmãos assim, nossa, olha aquele irmão, ele é maravilhoso, ele tem um lugar especial no céu. Nós não sabemos. Nada julgueis antes do tempo. Como é que nós vamos saber? Eu já conheci irmãos que eram assim, uma coisa incrível de conhecimento da palavra, de atuação na assembleia, e caíram em pecados horríveis e terminaram a vida de uma maneira assim totalmente desgraçada. E eram irmãos respeitados. Um, pelo menos, que eu tenho memória, era muito respeitado, ensinava muito bem a palavra e tudo mais, e no fim ele acabou querendo causar uma divisão entre os irmãos, porque ele começou a se vangloriar, né? Ele ia na reunião, depois saía da reunião e falava assim, olha só, hoje só eu ministrei na reunião, que fraqueza que estão todos na reunião, né? Quer dizer, ele estava se considerando o bom. Deus não se deixa escarnecer, é muito importante isso. O fim dele foi muito triste, porque ele no fim começou a querer ganhar discípulos dentro da Assembleia, principalmente dentro dos mais jovens, né? E quando os irmãos o colocaram em disciplina por causa disso, por estar querendo angariar discípulos, ele abandonou a reunião e foi começar a partir o pão na casa dele. E levou 2 ou 3 jovenzinhos lá com ele, que foram na conversa dele, que hoje também nem estão mais reunidos. E ele mesmo passou um tempo, começou a se enfiar em jogo a dinheiro, né? Carteado, essas coisas. Começou a ficar viciado em jogo, em jogatina, em bebida, droga, e foi assim mulher, ele era solteiro, né? No fim acabou juntando com uma mulher, depois não sei com quem, depois
No fim, acabou casando com uma mulher, essa mulher envenenou ele e ele morreu envenenado. Então, para a gente ver que o fim dele foi tão desgraçado que eu não tenho dúvida quanto à salvação dele. Porque é uma pessoa que estava em pecado para a morte, né? Ele não servia mais para testemunho nesse mundo. Por isso que nós temos que andar sobre ovos e não nos vangloriarmos, não nos gloriarmos de qualquer coisa, porque todo louvor e toda honra cabe a Cristo. Ninguém não julgueis antes do tempo. Que tempo? O tempo quando todas as coisas forem consumadas, né? E aí, quando Cristo for também coroado, né, de toda a honra e toda a glória nos céus, não vamos querer nós botar uma coroa antes de Cristo. Eu já vou pôr minha coroa porque eu já estou numa posição. Peraí, meu. O Senhor ainda precisa ser coroado. O Senhor precisa ser coroado. Você quer pôr a coroa antes do Senhor? Né? Aí ele vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios do coração, dos corações, e cada um aqui conhece o seu coração e sabe que tem teia de aranha em muitos cantos, né? Tem muitas coisas sujas, tem muitas coisas erradas, que às vezes a gente guarda num cantinho lá, para ninguém saber, mas está lá. Pecado não confessado. E o Senhor um dia vai trazer tudo à tona. E então cada um receberá de quem o louvor? Dos irmãos? Não. De Deus. Cada um receberá de Deus o louvor. Porque o louvor dos irmãos não me interessa. Desculpe falar isso, né? Desculpe, não é nenhuma ofensa isso, mas não me interessa. O único louvor que me interessa e deve interessar a cada um aqui é o louvor de Deus. Não o que os irmãos pensam de mim. É claro que às vezes, se eu estou andando errado, eu preciso escutar o que eles pensam de mim. Eles podem me falar, você está andando errado, né? Então, aí eu tenho que escutar e acatar, demonstração, exortação e tudo mais. Mas nunca, jamais querer ser alguém na seara de Deus. Qualquer pessoa que quiser ser alguém na seara de Deus está tentando ocupar um lugar que só cabe a Cristo. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Homem nenhum. Homem nenhum. Por isso que eu não gosto muito. Uma das coisas que me fizeram logo cedo, né, ter a minha atenção alertada pelo sistema religioso foi quando eu estava congregando com os irmãos batistas, que eram muito amáveis, né, muito sinceros e tudo mais. E aí nós viajamos para Brasília e lá fomos convidados a uma grande igreja batista lá em Brasília, Igreja Batista Central, não sei como chama. E era um culto de troca de pastor. E o pastor atual, ele ia sair, ia se aposentar, ou não sei o que ia fazer, e outro estava chegando para ocupar o lugar dele. Muito bem. Nós fomos de jeans e camiseta, e chegamos lá, estava todo mundo de terno, gravata, vestido longo, o negócio era chique, era festivo, né? Já ficamos meio deslocados ali naquela situação. Aí começou o tal do culto. O culto era o culto ao pastor, não era o culto a Deus. Porque era um tal de um pastor subir lá no púlpito, porque o pastor fulano, que sempre cuidou muito bem dessa congregação e blá, 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 blá. Aí ele descia do púlpito, aí subia o outro. Não, é muita bondade, mas quem realmente é uma pessoa extraordinária é o pastor ciclano, porque ele trabalhou não sei aonde, papapi, papapá. Aí ele descia, subia o outro. E começava de novo a rasgação de seda. Aí ele descia, vinha o anterior. E começava... Eu falei, mas peraí. Ninguém convidou o Senhor para esse culto? Um homem babando em cima de outro homem. Que coisa horrível isso. Ali eu já saí descontente. Eu achei uma coisa muito estranha aquilo. Não? E eu não tinha muito entendimento também. Eu achava... Quando você é novo, você entra numa denominação assim...
você quer fazer tudo direitinho, quer seguir os costumes, né? Mas, às vezes, os costumes não são também, né, lá essas coisas. Você não pode deixar o cérebro do lado de fora. Você tem que ter bom senso, tem que ter juízo. Você tem que julgar, não julgar a pessoa, mas julgar as práticas, julgar as doutrinas. A Bíblia fala, o Senhor fala, não julgueis para não ser julgado, mas ele está falando da pessoa. E julgar intenções do coração, que isso só Deus conhece. Mas em outras, muitas passagens, ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é isso? Julgue o fermento, a doutrina do fariseu. Não é? Em outras passagens que ele fala também para julgarmos ações das pessoas, julgarmos atos, julgarmos doutrinas, julgarmos palavras. Isso tudo é muito válido e necessário. Existe esse julgamento que cabe ao crente. Geralmente, quando você fala alguma coisa contra uma doutrina, a pessoa já vem assim, não, mas não julgueis para não ser julgado. Não, minha filha, eu não estou julgando você, estou julgando a doutrina, julgando o ensino. Porque se nós não julgarmos o ensino, por que o senhor falou para tomar cuidado com o ensino dos fariseus? Não é? Então, precisa, sim, ter um julgamento. Porque senão a gente acaba entrando e caindo em qualquer bobagem que falar. Eu nunca esqueço, antes da minha conversão, eu estava metido em tudo que era bobagem orientalista, transcendental, espiritual, espiritualismo e todas essas coisas. E lia muito também esses livros como é que chama? Naquele tempo estava muito em voga, o Triângulo das Bermudas, essas coisas assim, esotéricas, né? E eu estava estudando em Santos e teve um congresso lá e vieram os americanos para fazer palestra. E veio um americano, ele dizia poder encontrar pessoas perdidas, porque ele construiu uma máquina, que ele disse, ele não trouxe a máquina, porque ele falou que não deixaram ele entrar no país com aquela máquina. Então, a desculpa dele foi essa, né? Porque com a máquina você punha uma fotografia de uma criança perdida dentro, era uma caixota, uma caixinha. Aí segurava 2 terminais assim e meditava naquela criança, aí você descobriu onde é que estava a criança perdida. Era pura lorota, sabe? Hoje eu vejo isso, era tonto. Naquele tempo eu tava na fila do Me Engana Que Eu Gosto. Era completamente tonto. Saí de lá com uma pilha de livros dessas coisas, achando que era tudo verdade. Mas o mais engraçado foi que ele no palco, era um texano, né? O cara, ele no palco, ele falando inglês e do lado dele um rapazinho muito jovem traduzindo. Então o texano falava assim, o americano falava assim, I believe, bababi, bababá, bababá, bababá. Aí falava lá uma das bobagens dele, do Triângulo das Bermudas, ou das previsões do futuro e tal. Aí o tradutor, eu acredito, blá, 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 blá. Aí o americano, I believe, bababi, bababá, bababá. Aí o tradutor, eu acredito, lá, 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 lá. Mas chegou uma hora que o americano soltou uma bobagem tão inacreditável, quando ele falou, I believe, lá, 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 lá. O tradutor falou assim, ele acredita que é assim, 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 assim. Nem o tradutor teve coragem de embarcar na mentira do cara, porque era muito mentiroso. O cara era muito mentiroso, muito sem vergonha. E eu paguei para assistir isso daí, isso que é pior, né? Pagava caro para ver esses congressos de especialistas americanos e tal. Então, o cristão tem que ter, sim, o desconfiômetro ligado. Não pode deixar o cérebro do lado de fora da igreja, né? Ele não pode ir numa denominação lá e achar que, não, aqui está, tudo que falarem aí é certo, é verdade. Não, não é, porque são seres humanos. E aqui Paulo chama muito atenção para isso, deixando claro para nada julgueis antes do tempo. E geralmente a gente lê isso no sentido negativo, né? Não julgue as coisas erradas antes do tempo, não. Nada julgueis. Seja coisa errada ou seja certa. Antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, aí sim, cada um receberá de Deus o louvor.
E aí ele vai falar no versículo 6, eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Ele voltou aqui no assunto do capítulo 1 e do capítulo 3, quando ele mencionou as divisões que estavam acontecendo e mencionou a uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas. Então aqui ele explica aquilo que ele falou lá atrás. Estava havendo, sim, preferências, estava havendo contendas, estava havendo heresias, né? Estava havendo preferências, né? As divisões, na verdade, eram preferências por esse ou por aquele irmão. Só que ele não citou os nomes, ele não deu nome aos bois. Por amor dos irmãos, para não causar constrangimento, para que os bois não ficassem constrangidos, porque às vezes não podiam não ser culpa dos bois, mas dos que os bajulavam. Então ele usou o nome dele e o nome de Apolo. Por isso que ele fala aqui, né, no versículo, por semelhança, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Olha o cuidado dele. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Isso aqui é um, embora o assunto aqui seja outro, né? Mas é uma frase muito importante da gente sempre trazer na mente. Não ir além do que está escrito. Porque às vezes as pessoas perguntam uma coisa, eu respondo e eu sempre deixo claro o seguinte, olha, aqui eu vou especular, porque não está escrito, né? Então é precisa ter muito cuidado com isso para não querer considerar que seja verdades de Deus aquilo que não está escrito. Eu nunca esqueço uma lição que eu aprendi com o alemão. Tinha uma pessoa perguntou se poderia ser batizado por uma mulher. Aí eu perguntei para o alemão, falei, como é que é, alemão? Pode, né? Ele falou, olha, não tem na Bíblia. Então, melhor esperar aparecer um homem, o senhor provê um homem para fazer esse batismo. Porque não tem na Bíblia. Olha que coisa simples, né? Coisa simples e singela. Não tem na Bíblia. Simples assim. Eu, às vezes, vejo muitos contestarem, né, a ideia de que os anjos tomaram mulheres e procriaram, e aí nasceram gigantes e tudo mais. Eu sei que nem todos os irmãos aceitam essas ideias de Gênesis 6. Eu sei que nem todos. Macintosh, por exemplo, que foi um irmão muito usado pelo Senhor no século XIX, ele não faz qualquer referência a isso no seu livro de estudo do Gênesis. E seria uma coisa que ele faria referência, mas ele não faz. Provavelmente ele achava que não tinha subsídios, que não tivesse subsídio suficiente para fazer referência a isso. Mas já outros irmãos, inclusive o Darby e outros, já fazem referência a essas coisas. Então tem coisas que nós temos preto no branco muito claramente e não tem o que discutir, né? E tem outras coisas que são mais vagas e a gente anda sobre ovos, a gente caminha sobre ovos nesses territórios. Mas aqui, quando ele fala, para quem nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, a soberba, né? Não tem jeito. A gente sempre se acha o melhor. A gente sempre acha que está com a razão. Não tem jeito. Isso é carne. Porque o único que tem a razão é o Senhor. A nossa carne quer ter a razão. E ele aqui deixa claro depois, no versículo 7, ele fala assim, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houvera recebido? Esse versículo é chave para entender. Primeiro, quem te faz diferente? Por exemplo, eu nasci num país, América do Sul, tive oportunidades de estudar, tive oportunidades de morar no exterior, de aprender um outro idioma, tive muitas oportunidades. Fiz faculdade, trabalhei em muitas áreas,
Então, tem uma série de coisas, né, que eu concretizei na vida. Agora, se eu perguntar quem me faz diferente, porque tem o outro ali, coitado, na calçada, caído na sarjeta, encharcado de pinga, por que que eu acho que eu sou diferente dele? Porque eu conquistei alguma coisa? Não. Se eu tivesse nascido, talvez, na casa que ele nasceu, com o pai que ele teve, com a mãe que ele teve, que talvez nem tenha conhecido, talvez eu estivesse ali no lugar dele. Se eu tivesse nascido num país pobre, do continente africano ou do Oriente Médio, eu ia ter outra vida, eu ia ser outra pessoa. Então, quem me fez diferente? O Senhor me fez diferente. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Até a capacidade de falar, porque uns não podem falar. A capacidade de pensar, porque uns não podem pensar. De andar, de mover as mãos. O Senhor me fez. O Senhor me deu essas coisas. A outro, ele deu outras coisas. Não cabe a mim julgar. Mas eu não posso me gloriar. Eu ser alguma coisa aos olhos de Deus. Não posso. Não posso. Porque, assim como o apóstolo, né, que era um grande apóstolo aos olhos dos homens, né, ele também se considerava o menor de todos os santos. E depois ele ainda fala que, porque quem te faz diferente, e que tens tu que não tenhas recebido? Agora, vamos voltar agora, eu dei um exemplo da vida natural, né? Mas, na realidade, tudo que ele está falando aqui tem a ver com a nossa vida espiritual. Quem faz diferente? Quem faz você diferente? Com essa sua capacidade de ensinar a palavra de Deus, por exemplo. O Espírito Santo, o Senhor fez você diferente. O Senhor deu dom a você. Não foi você que fez uma faculdade de teologia e aprendeu um monte de coisa e aí foi capacitado a ensinar os outros. Não, é um dom. Por isso que dom é a mesma palavra de dádiva, de presente, né? E que tens tu que não tenhas recebido? Deixa eu ver. Eu tenho uma capacidade de entender a Bíblia, eu tenho capacidade de pregar o Evangelho, eu tenho a capacidade de ensinar as pessoas, de pastorear, de não sei o que e tal. Mas peraí, o que disso era meu que eu não tivesse recebido de fora? Nada disso era meu. Então, o que tens tu que não tenhas recebido? Então, se nós temos alguma coisa, é porque nós recebemos. Não vamos encontrar em nós a origem, a fonte. Porque se nós encontrarmos em nós a origem, não tem validade. Eu ensino muito bem a Bíblia porque eu fiz uma faculdade de teologia. Bom, então isso é você que fez a faculdade de teologia. Não tem nada a ver com Deus. Percebe? O que tens tu que não tenhas recebido? E ele vai falar depois, e se eu recebesses, por que te glorias como se não houveras recebido? Como se tivesse sido seu originalmente. Por que te glorias? Não pode. Não pode. E aí ele vem com uma coisa que tinha a ver com a posição desses coríntios, porque eles eram gregos, o pináculo da cultura na época era a cultura grega. Os romanos eram o poder militar, mas os gregos eram o povo da sabedoria. Até hoje se estuda a sabedoria grega, né? Os filósofos gregos até hoje são estudados. E os seus ensinamentos são aplicados na sociedade, nas faculdades e tudo mais. Até hoje se estuda o direito romano, porque os romanos eram especializados em guerra, em direito, em democracia da Grécia, né? Mas Roma tinha, por exemplo, o Senado romano, tinha o parlamento romano. Então, todas essas disciplinas são estudadas até hoje e são aplicadas até hoje nos povos mais modernos. Mas eram coisas de homens. E eles tinham muita, como eram gregos, né? E tinha muita sabedoria envolvida, misturada. Ele fala aqui, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais.
Ali está um ministro de Deus e despenseiro dos mistérios de Deus, com que Deus chamou e capacitou para revelar a ele os mistérios e ele poder pregar e falar desses mistérios. Está um ali falando agora que está posto em escanteio pelos coríntios. Porque os coríntios, eles se consideravam fartos já. Paulo, vai para lá, cara. A gente tá muito além. Nós avançamos muito mais nessa sabedoria do que você possa nos ensinar. Já estáis ricos. E realmente, Corinto era uma cidade rica. Era uma cidade comercial, uma cidade de muito trânsito de comércio, de comerciantes. Sem nós reinais. Ele chega no ponto aqui agora. Eles não precisam de nós apóstolos. Ou vocês acham que não precisam de nós apóstolos. Então, quando nós achamos que não precisamos mais da palavra de Deus, das revelações dadas aos apóstolos, que somos muito inteligentes, temos um acesso a uma biblioteca tremenda de livros, de história, de psicologia, de uma série de ciências e tal. Então, por que eu vou precisar dos escritos de Paulo? Quem é Paulo? Coitado, né? Aí que a ladeira vai para baixo, né? Aí que vai a ladeira abaixo. Aí ele termina, quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. O que ele está falando é o seguinte: vocês estão iludidos. Estão achando que são suficientes, autossuficientes. Não são. Quisera vocês fossem, porque aí nós também seríamos com vocês. Mas vocês não são nada. Esse capítulo é uma lambada direto, né, neles. E aí ele vai falar no versículo 9, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Veja que o dom de apóstolo, que apenas podiam ter os que viram Cristo, e Paulo viu Cristo ressuscitado, porque Cristo apareceu para ele, né? Depois de ressuscitado, apenas esses podiam ser apóstolos. Esses que aparecem na televisão, o nome de apóstolo, esse é um imposto, é um impostor. É uma pessoa usurpando um título. É que nem eu dizer que eu sou presidente do país, do Brasil. Pronto. Vou falar, vou fazer um site, botar um terno, uma gravata, falar assim: eu sou o presidente do Brasil. Vai adiantar? Não vai, porque eu não sou. Posso até ser preso, porque isso é usurpar um título ao qual eu não tenho direito. E ele vai mostrar agora que eles são um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eles, apóstolos. Porque eles estavam em evidência. Então, se tinha alguém que tinha que apanhar primeiro, eram os apóstolos. Agora eu pergunto para esses por aí que se dizem apóstolos, que dão título, apóstolo fulano, apóstolo ciclano. A sua vida é como a de Paulo, desses apóstolos? Né? Veja que vida eles tiveram. Acho que ele andava de carro importado, de avião, de helicóptero. Não. Olha o que ele fala aqui. Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Tinha um alvo pintado na testa deles. Porque na hora de pegar, iam pegar eles. Eles eram os mais visados, né? Como foram e como acabaram também. Nós somos loucos por amor de Cristo. Que era o que todo mundo considerava. Quando Paulo estava sendo julgado, não teve lá um governador que falou assim: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porque achou que ele era louco, que as coisas que ele falava não faziam sentido para a inteligência humana. Claro que não, porque ele estava falando de coisas divinas ali. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Agora, o problema todo aqui é que eram irmãos que estavam considerando os apóstolos, né, como inferiores, porque eles tinham tanta cultura,
Eles eram gregos, eles tinham tanta cultura da civilização da qual eles vieram, que estavam achando que os apóstolos eram pé de chinelo perto deles. Olha o estado da igreja de Corinto, né? Hoje, se você perguntar assim, onde está a igreja de Corinto? Não está. Não tem mais nada lá. Por quê? Porque Deus não permitiu que fosse adiante. Chegou a um nível que estava completamente saturado de ego, de pecados também, e de inconsistências com a vontade de Deus. E nós estamos, de uma maneira geral, dentro desse nível agora. E nós somos, como igreja, somos Laodiceia, carta de Laodiceia. Estais ricas e abastada, não necessitais de coisa alguma, e não sabes que és pobre, miserável, cega e nu. Compra colírio, o Senhor fala para Laodiceia. E nós estamos em Laodiceia. Às vezes, quando a gente vê algum irmãozinho novo se gloriando, eu sou congregado não somente ao nome do Senhor, não sou que nem essas denominações por aí, tal, eu olho e falo assim, vai ter que levar muita palmada ainda, vai ter que tropeçar muito. Porque aí cai, né? O Senhor nos ensina permitindo que a gente bata com o nariz no chão. Aquele que está de pé, veja que não cai. Porque pode cair. Não se perde a salvação, mas você pode perder a saúde, você pode perder a comunhão com Deus, você pode perder a sua reputação. Quantos crentes acabaram na sarjeta, né? Com a reputação destruída, porque tomaram um caminho na vida, estavam muito cheios de si, muito orgulhosos e acabaram despencando. Tinha um famoso, eu me lembro, quando eu me converti, o pregador do momento, né, no começo dos anos 80, no final dos anos 70, chamava-se Hubbard. Esse é o primeiro nome. Ele cantava hinos e tal, né? E era um cara de luz, estava assim no topo estava sentado na cocada, né? Em cima da cocada. Aí, nos Estados Unidos tem muito disso também, né? Tem muita espionagem entre igrejas e entre pastores. Porque tem muito dinheiro envolvido, um pastor quer derrubar o outro. Esses pastores de televisão, né? Um quer tomar o lugar do outro no canal. Então, eles colocam detetives para perseguir, para investigar a vida do outro e tal. E esse aí, descobriram lá os detetives que ele costumava ir para um motel com uma prostituta. Daí derrubou tudo, né? A vida dele foi para o vinagre. Porque ele confessou que ele estava em pecado. E desmoronou todo o império que ele construiu, né? Sua igreja, sua gravadora, desmoronou, perdeu a credibilidade. E a coisa que Satanás adora é fazer com que a gente perca a credibilidade. Porque daí vai chegar um e falar assim, escuta, você não falava que era cristão? Como é que você está vivendo assim agora? Como é que você está fazendo isso daí, fazendo aquilo? Então, ali, quem hoje quiser se dizer apóstolo, só ler esse capítulo aqui. Só ler o capítulo 4 de 1 Coríntios. Não é? Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes. Vós ilúcios, nós vis. Até a presente hora, andamos de jato, de helicóptero, ficamos nos hotéis 5 estrelas. Não. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa. É esse tipo de vida que você vê os apóstolos da televisão vivendo? Não. Porque não são apóstolos. São impostores. Percebe? Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Paulo tinha um negócio de fabricar tendas. Ele não comia às custas dos outros. Ele trabalhava. Ele dividia a vida dele entre o trabalho
e o serviço para com o Senhor. Com o trabalho, ele podia, inclusive, ajudar outros irmãos, que ele fala isso lá no livro de Atos, né? Para não ser pesado para os irmãos. E, no demais, ele visitava as assembleias, ele pregava. Isso quando não estava preso, né? Não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, intercedemos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, como a escória de todos. Agora, hoje eu vi um vídeo e o homem que aparecia no vídeo, ele se diz apóstolo de Cristo. Mas ele não parecia nem um pouco alguém que é considerado o lixo desse mundo. Pelo contrário, ele estava ali recebendo o presidente dos Estados Unidos e a esposa, primeira-dama, vestido de roupas finas, sapato de verniz, anéis de ouro nos dedos, cajado de ouro, crucifixo cravejado de pedras preciosas. Não me pareceu nem um pouco um lixo. E sendo ali, tendo a mão beijada pelo presidente de uma grande nação, não me pareceu nem um pouco alguém que é perseguido, alguém que é desprezado nesse mundo. Nem um pouco. Falando do Papa, né, que é o principal líder do catolicismo romano, como existem os líderes também das outras religiões que vivem em opulência, vivem no luxo, e são respeitados por governos, por governantes, por presidentes, por reis e tudo mais. Eu pergunto, isso aí não chama a sua atenção, não? Você vê essas coisas, você não sente nada. Você acha que está tudo certo, está tudo ok, está tudo bíblico? Não, não está. Não está. Como eu falei, não deixe o cérebro fora da igreja. Use do seu bom senso. Você não precisa jogar fora o bom senso quando as pessoas vêm pregar para você. Não precisa. Eu me lembro de uma senhora, uma irmã, né, que morava perto da casa onde eu morei, e às vezes ela passava no portão, a gente ficava conversando, e ela tinha saído da igreja. Ela ia lá em São Paulo, igreja grande, né, aquelas de multidões e multidões. E ela falava assim, esse zóio que os bichos há de comer, viu cada coisa lá, que você nem imagina. O pastor pregava que era pecado usar corrente de ouro. Aí ele mandava quem estava de corrente de ouro, de joia ou de pulseira, que viesse à frente, ele arrancava, isso aqui é do diabo. Ia pôr num saco na mão do assistente dele. Aí a esposa dele, fez a campanha pelos pobres. Vamos trazer roupas para os pobres, mas só tragam roupas novas. Não vamos dar roupas usadas para os pobres. Uma conversa mole, né? Aí essa senhora que ajudava lá também nos bastidores, então, ela foi descobrir que depois da campanha, caminhões de roupas novas para os pobres, a esposa do pastor abriu uma loja de roupa no outro bairro da cidade para vender as roupas. Então, uma pessoa que não enxerga isso merece ser enganada, porque as coisas são muito patentes. Leia esse capítulo. Compare se a vida dos homens que se declaram pastores, ou líderes, ou apóstolos, ou bispos, se assemelha à vida desses apóstolos. Se não, descarte. Está sendo enganado. Hoje um me escreveu e falou assim, Mário, existe cura temporária? Né? Ele levou, não sei se a esposa, a cunhada, a prima, não sei quem foi, a mãe, numa dessas grandes denominações, aí foram lá no palco, fizeram aquele ziriguindum todo que fazem, né? E disse que ela foi curada. Mas
Depois de alguns dias voltou a doença. Então ele queria saber se é assim mesmo, que cura, mas depois volta. Coitado, ele não percebeu. E deram um banho de sugestionamento na mulher, né? Foi mais, mexeu com a mente dela, e ela se sentiu bem e tal, mas daqui a pouco nunca foi curada a mulher. Mas ele achava que não, que realmente ela teve uma cura, mas temporária. Tem cura temporária na Bíblia? Todas as curas da Bíblia são temporárias, porque depois a pessoa morre, né? Não tem jeito. Então ele continua aqui, até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nenhum hotel 5 estrelas, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Mas não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a filhos amados. Acho que até aí já está o suficiente por hoje, né? Alguém tem alguma pergunta? Não estou vendo nenhuma. Mário, Oi? colocar só um versículo aqui que, quando você estava falando que quem é que te faz diferente, né? Êxodo 4. Coloca aí, Michel, você já está aí com a mão na massa aí. Êxodo 4, versículo 11. Eu lembrei disso aqui que foi falado a Moisés, né? Que um pouco antes, vamos ler aqui o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Aí eu estava lembrando daquilo que você estava falando, que é que faz a pessoa diferente, né? O Senhor, ele está no controle de tudo, o Senhor é que determina as coisas. E muitas vezes a gente está pensando que é alguma coisa, né? O sinal, na live de ontem também, foi um dos assuntos mais batido a respeito disso também. Da gente não olhar para um irmão, né, como sendo o centro das atenções. A gente deve considerar seu irmão superior, né? Claro, como a palavra manda, porque é uma questão de dar crédito ao irmão, ver Cristo no irmão, né? Mas não a ponto de estar colocando o irmão no pedestal, né? Dessa forma, porque somente o Senhor tem esse lugar, tem essa primazia. Somente o Senhor é cabeça e é Ele que faz todas as coisas. Nós devemos pensar da seguinte forma: em tudo sermos dependentes dele, em tudo sermos dependentes. E não achar que a gente tem força em nós mesmos para fazer alguma coisa e sair aí arrotando superpoder aí que não existe. Mas eu só estava lembrando disso aqui na hora que você falou, esperei você encerrar aí para colocar esse versículo aí. Mas é isso aí, meu.
Hoje como eu estou fazendo corrida solo, então fiquei mais cansado. Irmão, não veio? E como é que tá o calor aí, Mário? Já? Não, aqui tem feito uns dias muito bons, tem chovido e feito um clima muito agradável, bem gostoso até. É, aqui também. Aqui fez um frescorzinho assim bom. Hoje mesmo fez um sol, abriu um sol assim muito bom, mas o clima tava bem fresco mesmo. Tava fazendo calor não. Você já viu aquele programa de rádio do Gaúcho? Ele fala, se você já ouviu aquilo? Não, não. O Gaúcho é a previsão do tempo. Você vai encontrar no YouTube, acho que o Gaúcho é a previsão do tempo. Ele fala dos diferentes estados do Brasil, né? Quando começa a esfriar, quando começa a cair a temperatura. É muito engraçado. Você procura no YouTube o Gaúcho e a previsão do tempo. Me Ah, parece que o Claudio Omar levantou a mão aqui. fica à vontade aí, Boa Cláudio. noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava esperando você comentar o versículo 15, mas você parou no 14 aí. Eu queria saber desse paz aí, do versículo 15. Que tá falando muito, no Davi fala muitos instrutores e não muitos pais, né? O versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios, aios são ama seca, né? Babás, ou instrutores, né? Em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Não muitos pais. Na realidade, Paulo, é isso que fala aqui, não é? Está escrito aqui. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ou seja, eles tinham escutado o Evangelho de Paulo. Muitos outros podiam estar passando por ali e ensinando eles, fazendo esse papel de aios, né? Ou de babá, de ama seca. Mas eles deviam lembrar sempre que eles tinham chegado ao conhecimento do Evangelho através de Paulo. E ele não está depreciando assim o ensino desses outros irmãos, mas apenas deixando claro para eles que eles não podiam se esquecer de quem o Senhor tinha escolhido para ir primeiro a eles para levar a verdade. Paulo tinha sido um pai na fé. Por isso que ele tinha o direito agora de falar, sede meus imitadores, no versículo seguinte, né, no versículo 16. Mas é assim que eu entendo. Mário, o irmão Jorge perguntou aqui o significado da palavra Oxalá. Oxalá é uma palavra árabe. Eu até escrevi sobre isso no Respondi. É uma palavra árabe. Ela vem de... Não deve ter na Wikipedia, deve ter. Oxalá. Queira Deus, prover a Deus, tomara que seja assim. Não tem nada a ver com o Deus da Umbanda, né? Isso aí depois que a Umbanda adotou isso daí, mas a origem da palavra ela vem do árabe. Tem até um... No espanhol, irmão Mário, até se aproxima um pouco, né? Ojalá. Uhum. Tá aqui, ó.
A palavra tem origem na expressão árabe inshallah, cujo significado é se Deus quiser. Em espanhol, teve um desenvolvimento semelhante, deu origem à palavra ahalá, exatamente com o mesmo significado de Oxalá em português. Aí a Umbanda que adotou essa palavra como um deus ou alguma coisa, né? Uma natureza. Mas a palavra tem o significado de se Deus quiser, tomara que seja assim. As Bíblias mais novas não estão vindo mais com essa palavra. Agora, antigamente você ia ler Oxalá, Deus. Agora acho que eles põem o quisera Deus. A corrigida de 95 colocou e provera Deus. A de Provera 69, a de 69 que tem Oxalá. As mais novas não tem mais. Nenhuma das que eu tenho aqui tem Oxalá. Né? Uma aqui que eu tenho, a Bíblia... Cadê ela? Bíblia, informação. Almeida Corrigida Antiga. Em várias passagens. Eu sei as tuas obras, nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá me suportasseis um pouco a minha loucura. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e oxalá reinasseis. Então não tem nada de errado na palavra oxalá. Tem gente que quer jogar a Bíblia fora porque fala que encontrou coisa da Umbanda na Bíblia. Isso é ignorância. Isso é pura ignorância. Não tem nada de errado. É uma palavra que a gente pode usar no dia a dia. Oxalá eu consiga arrumar outro emprego. Então, se a pessoa for muito ignorante, fala assim, ele está invocando um deus africano. O irmão aqui agradece, Mário. Aqui entendi, ele entendeu. Agradeceu aqui. Pronto, parece Oxalá tenha entendido, irmão. Oxalá vocês entendam. Parece que não tem pergunta não, né? Não tem não. Então, Mário. O irmão Claudimar colocou aqui. Botou só o significado. Então vamos lá. Mário, vamos ver onde foi que nós paramos mesmo, só para a gente definir. A gente pode até pegar no tranco esse versículo 17. Não. Versículo 15, né? 15. Pegar a partir daí. Seguir a partir daí, que acho que daí já tá bom, né? Pronto. Só para deixar marcado. Muito bom, irmão. Deixa eu só tirar aqui